caminhos are higher than our ways. são mais altos que os nossos. We thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. There's a way Tem um caminho that seems right que parece ser certo to a man, para um homem, but in the end, mas no fim it brings death. traz morte. Father, we thank you Obrigado, Pai, for the spirit pelo espírito of wisdom de sabedoria and e revelation revelação resting upon this house, que repousa sobre essa casa, upon these lively stones. sobre essas pedras vivas. Father, I thank you Obrigado, Pai. that we're entering into a new day. Nós estamos entrando em um novo dia. Today, Hoje we're growing even more estamos crescendo ainda mais because of your por word causa da sua palavra. into the full stature A medida and measure e a medida completa Christ. de Cristo. every day, A every estatura week, e a medida, every. todos os dias, toda semana, message from cada heaven. mensagem dos céus. It's not information, Não são informações, it's revelation. são revelações. You speak, Você fala, you are alive, você está vivo and you're changing e você está us. nos transformando. Whether we feel it, E mesmo whether we believe it, quando whether we see it, quando nós cremos, your word sentimos, says sua palavra diz: anyone in Christ qualquer um em Cristo is a new é uma creation. nova criatura. Old things As passed coisas away, velhas se passaram, all things todas as coisas are new. agora se fez novas. Let us enter into Que your rest. possamos entrar no seu descanso. There's no striving Não tem in conflito, being changed, esforço em ser transformado, because you're the changer. porque você é aquele que transforma. It's your power, O seu Not poder, by might, não por força, not by power, nem por violência, but by His mas pelo Spirit. teu Espírito. That's what He says. É isso que ele disse, That's who He is. isso é quem ele é, That's what we é believe. isso que nós cremos. That's why Por isso que we're sowing nós estamos semeando into dentro the kingdom of do God. reino de Deus. This is the day Este é o dia that the Lord que o Senhor has made. tem feito. We will Nós rejoice iremos nos alegrarmos and be glad in e it. nos regozijar And nele. tomorrow, E amanhã you need to wake up você precisa levantar and say, this e dizer isso. is the day Este é o dia that the Lord que o Senhor has made. tem feito. And we will E rejoice nós iremos and be regozijar glad in it. e nos alegrarmos And then the nele. next day, E no próximo dia you need to say, precisamos dizer: this is este the é day o dia that the Lord que o has Senhor made. tem feito. And we E will nós iremos rejoice regozijar and be glad e estar and feliz. on. E assim on, continuamente, and on. e assim This continuamente. is our portion. Essa é a porção, This is esta é, our daily bread. este é o nosso pão de This cada dia. is Este é what He died aqui, o motivo pelo qual and ele rose morreu and e ressuscitou shed His blood e derramou seu to sangue have the victory para ter a vitória in Him, nele, not in the world, não no mundo, not caught up in our own mind, nem na nossa mente, not in the lies nem nas of mentiras the devil. de Satanás. We were not created Nós não fomos criados to come under the para power ficar debaixo do poder of do the spirit of this age. espírito dessa era. But he says, Mas ele disse, Paulo disse, and the Bible a Bíblia says, diz: touch not não toque the unclean naquilo thing que é impuro and depart from it, e flee from aparta-te it, dessas coisas, fuja dessas come out coisas, of it, saia deste lugar and I will e eu irei receive you receber você, to myself. eu irei te receber. That is Isso significa who he is, quem ele é, what we are, quem nós somos and what he has for e o que ele us. tem para nós. Thank you, Father. Obrigado, Pai. And if you missed E se você perdeu last Sunday's message, a mensagem de domingo passado, make sure certifique-se you listen to que it você possa ouvi-la on YouTube. It's on there no right now. YouTube. Já está publicado 'Cause já. it will change your life. Isso vai transformar a sua vida, Because your life, porque a sua vida, repentance, o arrependimento, must also happen here. tem que acontecer If aqui. it doesn't happen Se não acontecer here, aqui, your direction a sua direção will never change. nunca vai mudar também. The Bible says, A Bí- whatsoever a man A Bíblia diz thinks, que aquilo que o homem pensar, so shall he be. então ele será. Whatsoever Então tudo quanto you believe, você crer,
you shall become. você vai se tornar. That's everything. Isso significa tudo. Don't think just little things. Não pensa em coisas The pequenas. spirit of this Mas o age, espírito dessa era, the devil e Satanás has been working tem trabalhado since the fall of man desde to da queda deceive the do world. homem para enganar o mundo. So we have to embrace Então nós temos que abraçar first the cross, primeiro a cruz, then the word, depois a palavra and the spirit, e o Espírito. and then we are E changed então seremos transformados from glory de glória to glory, em glória, from faith to de faith. fé em fé. It's not about attending Não é church on sobre Sunday. vir na igreja domingo, It's about receiving mas sobre receber everything tudo quanto that he shed his que Ele blood, derramou no sangue. and the spirit Pelo sangue Ele derramou. came out of E o Jesus, Espírito veio de Jesus and shall quicken, e vai and shall estar change us. vivificando-nos, It's the transformando-nos. Esse His Espírito word é a coming out of palavra him. saindo Now dele. must Agora deve come out of you. sair de você. Rivers Rios of living water de águas vivas must flow tem que out fluir, of his tem que church, fluir da igreja not dele, just from the pastor, não apenas da igreja or do the passado, apostle, dos or the apóstolos, evangelist, com os evangelistas, the whole body of ou com Christ. todo o corpo de We Cristo. come out of Jesus, Agora nós saímos de and the Jesus world e o mundo will be changed vai ser transformado from hearing de his words, por ouvir a palavra dele, because porque his words a palavra dele are spirit é espírito and they are life. e vida. And that's Aleluia. very simple. E é simples assim. So let's get very Então simpler vamos today. entrar na simplicidade 'Cause hoje. it's not confusing. Não é algo confuso, It's the é a simplicity. simplicidade. So many people are confusing Muitas pessoas estão confusas because of winds of doctrine. por causa de ventos de Because of doutrinas, opinions opiniões of man. dos homens. Because Por quê? the facts of life. Por causa dos fatos da vida. Well, I tell you Oi, this. eu te digo uma coisa. What Jesus O said que Jesus disse is above está everything acima de qualquer that coisa. even might be Até mesmo a fact pode ser fatos, or a reality mesmo sendo realidades, in this day, fato nesses dias de but hoje, it is not mas for eternity. não é para a eternidade. This message Aleluia. today A mensagem de hoje is called é chamada a way caminho that seems right. que parece There's so certo. many things Muitas coisas that we think que nós pensamos seem right. parece ser certo, But do they have the power mas elas têm poder for miracles? para milagres. Do they have the power Elas têm poder to be changed? para ser transformado. Do they have the power Eles têm poder to set you de free? libertar você. Then they're just opinions. Então, é sua opinião, Because the Word of God porque a palavra de Deus is está, the head é a cabeça of everything. de todas as coisas. Proverbs 14, Provérbios 14, verse 12 says, versículo there 12, is a diz: way há caminho that seem right que parece certo unto a man, ao homem, but at the end mas no seu fim thereof são are the os ways caminhos of death. da morte. What does that mean? O que significa isso? Mankind, O homem, humans, raça humana, will believe vai crer, acreditar that this is the right way. que este é o caminho certo. That's why we have hundreds, thousands of religions. Por isso que nós temos centenas de milhares de religiões, But there can only be one truth. mas só pode ter uma verdade. Just knowing Apenas conhecer that you're in the truth que você está na should verdade bring you enough joy já deveria te dar alegria suficiente to last till you leave this para que, vapor. para que você possa viver essa vida que é como um vapor. It's only counted Mas é contado, once for a man to die in this flesh. só é ordenado o homem morrer uma só vez nessa The carne. second death Mas a segunda morte is a choice. é a escolha. And the Bible says E a Bíblia diz, there's a way that seems right tem to um man. caminho que parece ser certo para o homem. So we need to be on the way of truth. Então nós temos que estar no caminho da verdade. And that's why the devil Por isso que Satanás, wants to stop you. ele quer te parar. He's not stopping them. Ele não está parando He's eles. helping them. Ele está parando eles. He's blessing them. Ele até abençoa eles. He's making things easy. E facilita as coisas também. That's called Isso é chamado deception. engano. It's not easy Não é fácil when Quando- you have the spirit of this age quando now você tem esse that espírito you are partnering da with. era, o espírito dessa era agora pela qual você pode estar se compartilhando com ele, ou está, Now it's coming against ou you. está debaixo desse espírito e agora ele vem contra você. The Holy Spirit was never coming against O you. Espírito Santo nunca vai vir contra você. He was always trying to reach you. Ele estava sempre tentando te Love alcançar, you. te amar.
open your eyes, abrir os seus convict olhos you. dentro de você. But the spirit of the age was helping you Mas o espírito dessa era to está stay far away te from the truth, levando a ficar distante da to verdade, stay an unbeliever. para você continuar sendo incrédulo. So God used all things Mas together. Deus usa todas as coisas. Your sin, Seu pecado, your depression, sua depressão, your anxiety, sua ansiedade, your as failures, suas quedas, your unbelief, sua descrença, your struggles, seus conflitos, to get dificuldades, you to believe in Him. para levá-lo a crer And nele. now, E agora, when you entered into quando Him, você entra nele, the devil Satanás, becomes your oppressor. ele começa a ser o seu opressor. He's your opposition Ele now. começa a te opor. Why would he oppose you Por que ele vai te opor? if you were working with him going his Agora, se direction? você está indo na direção dele, por que ele iria opor contra você? That's why people give up. Por isso que as pessoas Oh, desistem. it was easier when Ah, I was in the world. Foi fácil, era muito fácil quando eu estava no mundo. Because you're under deception. Claro, porque você estava no engano. There's a way Existe um caminho that seems que right parece certo to a man, para um homem, to the world, para o mundo. but in the end, Mas no fim, the reality, a realidade, your portion is a death. sua porção é a morte. But Jesus Mas Jesus is life. é a vida. He never said Ele nunca disse it's going to be easy. que vai ser fácil. He actually said, De fato, ele até hey, disse: before you receive ei, antes de você receber, me, antes de você me receber, sit down and count the cost. senta primeiro e calcule o custo. But we know Mas nós sabemos that he's worth it all. que é digno de tudo, que There's vale a pena, nothing more que valuable vale a pena e que não tem nada mais mais precioso than Jesus. do que Jesus. And then God actually E Jesus, de fato, puts that value Deus in you. colocou esse valor em você, essa He even preciosidade. Ele disse: Treasures. tesouros. He says that he puts treasure Ele in fala earthly que ele vessels. colocou tesouros em vasos de What do you barro. think that treasure O que is? significa esse tesouro? Your old, decrepit, dying nature? A sua natureza pecaminosa decompondo-se, Or that seed ou aquela semente of eternal life de vida eterna that is the kingdom of que God? é o reino de Deus, That begins as a que mustard começa seed. como uma semente de But the mostarda, Bible says when it's fully grown, mas a Bíblia fala que quando ela cresce, it takes over. ela toma por completo. And that's what the Holy Spirit wants to do. E é isso que o Espírito Santo quer fazer, It's the takeover. é de tomar por completo. And he wants to take over you Ele quer tomar você por completo, from here daqui to your heart, ao seu coração, and then your e body o seu corpo também. just E o moves seu corpo vai mover the way your spirit moves. da forma que o seu espírito mover. And the more you allow E quanto him mais você permitir a ele to be de ser your head, a sua cabeça, your leader, o seu líder, the easier. mais fácil Because once you fully die, será, porque quando você morrer, the devil doesn't really have much to oppose anymore. Satanás não vai ter mais o que a quem está To opondo-se. use against you. Então ele levanta contra você. Let's read 1 Corinthians chapter 6. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6. Dare any of you? No, you know what? I'm going to skip down to verse 8. Nay, yea, do wrong and defraud, and that your brethren. Mas vós fazeis a injustiça e defraudais, e isso aos seus irmãos. Know not that the unrighteous Não sabeis que os injustos shall not inherit não herdarão the kingdom of o God? reino de Deus? Be not deceived, Não vos enganeis, neither fornicators, nem nor fornicadores, idolaters, nem idólatras, nor adulterers, nem adúlteros, nor effeminate, nem afeminados, nor abusers of themselves Nem- or others and mankind. nem abusadores de si mesmo com os do sexo masculino. Such were you, Assim, but you are washed, você era assim, mas você foi lavado. and you are E sanctified. você foi santificado. Aleluia. But yea, you are justified Mas ainda assim você foi in the justificado name of our Lord no Jesus nome do nosso Christ, Senhor Jesus Cristo. and by the Spirit. E pelo Espírito, Let's say that together. vamos By the repetir isso. Spirit Pelo Espírito of God. de Deus. That's the water. Isso é água. That's what Jesus was representing É isso que Jesus estava when he washed representando their feet, quando ele estava lavando os seus pés, cleaning our way, lavando nossos caminhos, cleaning us. nos lavando.
the washing o lavar of the water of the word, da água da palavra, renewing de estar sendo the renovado way we think. da forma que nós pensamos. There's a way that seems Existe right, um caminho que parece ser but certo, the good news is mas as boas novas we're going to know the way that is right. nós vamos conhecer o caminho que é certo. Hallelujah. Aleluia! There's nothing to fear Não tem anymore. nada mais que ter medo, But mas many people muitas pessoas are being tossed to and fro têm levado por um lado, têm sido levado por um lado e para o outro by AI chat, por programas, by Google, pelo Google, by internet, pela internet, by false por prophets, profetas falsos by every wind of e doctrine, qualquer tipo de vento de people doutrina, that are getting off the gospel, você saindo do evangelho, getting out from under the power, saindo do poder and coming under the power e entrando debaixo do poder of science, de of ciência, philosophies, de filosofias, of opinions of men, de opiniões dos of homens, teachers of this world. de mestres desse mundo. Some of those things are good, Algumas dessas coisas são boas, but they're not God. mas não é de Deus. So we have to be, Então, God nós temos que estar em will Deus. show us what's good Deus for us, vai nos mostrar o que é bom and para what's nós not. e o que não é bom para even if nós. the world Porque até says mesmo it's good. o mundo fala que é bom. It's good É bom. to do this. It's good to É do bom that. fazer isso, é bom fazer But if aquilo God's outro. not doing Mas this, se Deus não está fazendo and isso, God's not doing e Deus não that, está fazendo aquilo, it might not be good for me. não deve ser bom para So mim. my measure Então a minha medida is what God é o que says, Deus diz, not the não opinions a opinião of man, dos homens of what the world ou says, daquilo que o mundo diz. because the many, Porque muitos, what the world says, muitos falam aquilo que o and mundo the diz. Bible E a Bíblia says, diz they will change the que truth into eles estavam lies, trocando a verdade and pela lies mentira into truth. e trocando a mentira para Will com a make verdade. what God says is good, Mas o que Deus disse que era bom, eles and we falaram, see it falaram que everywhere era now. mal. E o que era mal, eles and falaram what que era God bom. says is good E o que becomes Deus bad, fala que é bom, eles falaram que é mal. right? Certo? The big saying now Então, o que eles dizem agora, o is, que eles dizem é, o mais falado agora é, that's her truth. essa é a verdade dele, Oh, dela. that's his truth. Leave him alone. Essa é a verdade dele, então deixa ele sozinho, deixa ele para lá. That's the doorway to deception. É uma porta para There's only o engano. one truth. Só tem uma verdade. And his name is Jesus. E o nome dele é Jesus. I don't care what their truth Não importa qual é a verdade Yeah, you deles. can let them be. Deixa eles também. is, but I'm not going to sit here Mas eu não vou sentar aqui and come under e ficar debaixo the power do poder of anybody else, de muitos outros. but the power Mas debaixo do poder of the Holy Spirit. do Espírito Santo. Aleluia. And it's my job E é minha função to remind us, de nos relembrar. É o meu papel, é a minha função. right? That's what not feeding your sheep is not always just revelation. Alimentar a sua ovelha não é apenas sempre dar revelação, Continue to remind one mas another continuar lembrando uns aos outros of what not to eat, daquilo que você não deve what comer, not to believe, daquilo que você não deve crer and what not to follow. e daquilo que você não deve seguir. But it's going to get tougher and tougher Mas vai ficar cada vez mais e mais difícil, because they are an enemy porque eles são inimigos of the cross. da cruz, But we embrace the mas cross. nós abraçamos a cruz. It is the doorway to life. É a porta para a vida. The cross means nothing A cruz to those that are dying, não significa nada para aqueles que estão perecendo, but to us, mas para nós it is é the power o poder of God. de Deus. Aleluia. Amen. Nor thieves, nor revelers, nor drunkards, or extortioners shall inherit the kingdom of God. Nem ladrões, nem cobiçosos, nem bêbados, difamadores, estorqueadores herdarão o reino de Deus. Religious people have made religious people As pessoas religiosas always think the kingdom of God fez com que as pessoas religiosas pensassem que o reino de Deus is dying significa and going to heaven. quando você morrer e ir para o céu. So everyone's like, come Jesus, Então todo mundo fica, Jesus vem. the world is getting so bad, O take us mundo, out. o mundo está ficando cada vez mais maligno ou mal. Leva-nos. And even Jesus said E o próprio Jesus disse in John chapter 17, em João 17, I don't pray eu não for the oro world para que or that he would take you out of the ele world, venha tirar vocês do mundo, but I pray mas eu oro that he keeps you para que ele mantenha from the você, evil. que ele livre in você this world. do mal deste mundo. Why? Uau, porque We have souls to nós temos save, almas para salvar, we have things to do, temos coisas para fazer and we have freedom e temos liberdade to obtain de obter. that some of you haven't even E tasted alguns yet, ainda nem experimentaram isso ainda, and there's work to do. mas e tem muito trabalho para fazer. And he says this, E ele diz assim: and we're washed.
E nós somos lavados. Well, stop letting the devil get you dirty. Pare de deixar Satanás manter você pensando como um sujo. All things are lawful unto me. Todas as coisas, We can do whatever we want. podemos fazer, todas as coisas são lícitas para mim, But all things are not good for me. mas nem todas as coisas são boas para Yeah, mim. we have freedom now. Nós temos liberdade agora. Beauty Essa é a beleza of having a relationship with God. de ter um relacionamento com He Deus. doesn't force us, Ele não nos força to do anything. a fazer qualquer coisa. but that's scary too. Mas isso também é Or assustador. it should be. Por que deveria? I have a choice every day. Porque eu tenho uma escolha todos That's os what he says. dias. Choose this E day. ele fala, escolha esse Who dia hoje. will you serve? A quem você seguirá, Every day you have servirá. a choice. But the good thing is, Mas a boa notícia é, he doesn't give us a choice ele não nos dá uma escolha and say we cannot fulfill e fala que a gente não pode the cumprir choice we make. a escolha que fizemos. He's given us power Ele nos dá poder to over everything. para vencer qualquer coisa. But if you don't believe, Mas se você não crer you have the power, que você tem o poder, that you are who he says you are, que você é exatamente quem ele diz que você é, then you can have all the power in the você pode world, ter todo o poder no mundo, but it's like you have it mas é como se você tivesse put in a box colocado numa caixa and, in a safe and locked up. e trancado ela no baú. It's good for nothing. Que ganho tem? That's why he says Mas o que ele disse? the inheritance Que a herança is not really given. não foi dada. He says it's like someone has to grow into it and know, É como, primeiro, que a pessoa tem que like a crescer child grows up and receives. como uma It says, criança. same is in the kingdom of Conhecer God. primeiro, crescer primeiro para depois receber. Assim também é no reino dos céus. But Jesus said, the kingdom of God is at hand. Mas Jesus fala que o reino de Deus é chegado. Because he is the kingdom. Porque Ele é o And now reino. he's inside of us. Agora Ele está dentro de nós. And he said, E Ele disse, don't look by observation. não olhe The kingdom of God is not over there, por over vista. here. O reino de Deus não está ali, não está aqui. It is O reino within. de Deus está So you can't go dentro. to heaven Você não pode ir lá para o céu if it's in you. se o reino já está em você. Don't look to get to a place. Não fique buscando conquistar este lugar Continue to e believe, continuando crer to operate e operar in that place, neste lugar, right here, aqui, right now. agora. Everybody say, right here, Repita, aqui, right now. agora. I have full access. Eu tenho acesso livre. I have power over every evil thing. Eu tenho poder sobre todas as coisas más. The spirits O Espírito of the Lord do Senhor is upon me. está sobre mim. He has anointed me Ele me ungiu to preach the para gospel, pregar o Evangelho, to heal the sick, para curar os enfermos, to raise the para dead. ressuscitar os mortos. That's everyone. Isso é para todos. If he's the head Se Ele é a cabeça and we're the e body, nós somos o corpo, it's everyone. é para todos. Aleluia. All things are lawful for me. Todas as coisas me são lícitas. But Mas, he says, ele disse, Paul says this, Paulo diz isso. then you can say the Você same também thing. pode dizer isso. But I will not Mas eu be brought under the power Mas eu of não any of those serei things. levado sob o poder de nenhuma dessas coisas. Because Porque the only way you can be brought under the power a of those única things forma de você estar debaixo do poder dessas if you coisas begin to eat é se você começar a comer from those things. dessas coisas. Right? Certo? He said there's two tables. Ele fala que tem duas The mesas. table of the Lord A and mesa the table of devils. do Senhor e a mesa de Satanás. Sometimes the table of devils Às vezes a mesa de Satanás doesn't have candles tem ali and, doces, pentagons tem ali and muitas blood coisas and all this. agradáveis. Sometimes the table of the devil Às vezes a mesa de Satanás is Google, é como o Google. is churches, É o Google, igrejas, is synagogues Ah, of Satan, sinagogas de Satanás. is places É lugares that have a form of que tem uma godliness forma de Deus, but deny the a power. forma de Deus, mas nega o poder. And Paul warns us from being Christians and eating from E Paulo different tables. nos alerta de sermos cristãos e comermos de mesas diferentes. The power of any. O poder That's the influence. de qualquer coisa, isso pode ser influências, That's the knowledge. pode ser o conhecimento. We have so many Christians Nós temos tanto cristãos teaching the knowledge of que Satan ensinam do conhecimento de Satanás
more than the knowledge of God. mais do que do conhecimento de Deus. This generation, Nessa geração, this is how he's got this. é assim que We're learning conquistamos so isso. much Temos aprendido tanto about sobre who and what the devil is quem Satanás é, that we know more about the devil que a gente sabe mais sobre Satanás than we know about do Christ. que nós sabemos de Cristo. But we have to know more about Mas Christ. nós temos que saber mais sobre So Cristo, by the finger of God, we can just porque cast them out. pelo dedo de Deus nós The more we know expulsamos about the todas as devil, coisas. Quanto mais nós conhecemos The sobre more the Satanás, church mais a igreja becomes afraid of fica the devil. com medo de Satanás. Nephilims, Né, giants, gigantes, it's like all this todos knowledge esses of conhecimentos who the devil de is quem Satanás é, and what he's doing on e the aquilo que earth. ele está fazendo na terra. But I want to think on this thing. Mas eu quero pensar What nessa Jesus uma did coisa, on the cross. quem Jesus é, o I que ele don't care fez na what the cruz. devil Não does. importa o que Satanás faz, Because if you're in him, porque se você está nele, Jesus didn't care what the devil was up Jesus to. não preocupava He com o que just Satanás cast estava them out and fazendo. went and Ele só did expulsava What he eles. saw his father doing. E somente ouvia e sabia aquilo que o pai estava fazendo. Because it's interesting, Porque right? isso é interessante. Because the simplicity of the cross Porque gets boring, huh? a simplicidade da cruz parece que às vezes fica entediante. Not really, because Não, de fato revelation, não. Porque as revelações and then it goes deeper and vai deeper, mais profundo, mais profundo. and you get freer E, and e freer. você cada vez mais fica mais livre, Because in him, mais liberto. Porque nele You are free, você é livre. no matter what the power Independente, that you're putting yourself não under makes importa you de qual poder você está se colocando debaixo dele. bow to. Ou se prostrando para ele. And when you start listening Quando você começa a ouvir to the wrong voices, as vozes erradas, you become você getting under the power. começa a ficar debaixo de poderes. I don't care what the facts Não importa, are. não me importo com os fatos, quais eles são. By his stripes, Mas pelas suas I pisaduras, am healed. eu sou curado. I don't care Não importa what the facts are. o que os fatos são. Well, the statistics, Mas as estatísticas dizem only 75% of que people ever apenas 45% no mundo recover, são cobertos. whatever, Ou right? independente. But the cross Mas a destroys all cruz those facts. destrói todos os fatos. So I'll always be Então sempre haverá in the em 25%. 25%. So what? Então, e For aí? me, it's 100% E in daí, Christ. para mim, é 100% e 100% é Cristo. Burn up the statistics. Mas nós não estamos buscando Because the estatísticas. statistics Porque as estatísticas will make you an vai unbeliever. fazer você se tornar um descrente. And he says this. E ele diz assim, Meats for the belly, carne and para belly for the meat, a and for comida, meats. o estômago But- para a comida. But God shall destroy both of Mas them. Deus vai destruir ambos. Now the body is not for fornication. O corpo não é para fornicação. And we always think, oh, a man and a woman. E às vezes sempre pensa, o homem e a If you're a mulher. Christian, Você é cristão? it's fornicating Está fornicando with other gospels, com outros evangelhos, other doctrines, com outras doutrinas. opinions of man, opiniões de the homens. spirit of the O age, espírito dessa era fornicating with the está devil, fornicando com Satanás, believing half-truths, crendo being put under the power. e colocando-se debaixo of de poder unbelief. de descrença e You become incredulidade, a fornicator, se tornando um fornicador with the devil, com Satanás. even if you're doing good. Mesmo se você está fazendo If coisa your certa, ministry se você está is ministrando, to get glasses tem ministro to everybody dando, in the world, dando vidros, ou and you burn and get fire for that, você está buscando fogo, you're going to forget você vai esquecer that Jesus que Jesus can make the blind see. pode fazer o cego You ver. understand how it can become? Você pode ver como as coisas começam Your a se tornar, ministry o seu ministério can become an enemy of the pode se cross tornar um inimigo da cruz. so easily. Facilmente. You can start to become Você pode começar a se and do tornar so many good e começar humanistic things a fazer coisas humanistas and e become a stumbling block se tornar uma pedra de for the tropeço power of God. para com o poder de Deus. And that's what the church has E é become. isso que a igreja está se tornando, ou tem se tornado. Your ministry is to get Bibles to China. Você quer que o seu ministério venha levar a Bíblia para a And China? Jesus is like, E Jesus está assim, I want to put my word in quero them. colocar minha palavra dentro deles.
See how it can become so distorted. Percebe como que pode ficar tão And we have a distorcido? distorted E nós temos reality uma realidade of distorcida the power of do God poder de Deus também, in this day and hour. nesses dias e hora. What might be good Mas o que deve ser bom, could be a stumbling block para alguns pode se tornar pedra de tropeço. to the doorway of life. Para com a porta da vida, There's a way existe um caminho that seems que right parece to a certo man, para um homem, but the end mas no fim, may result. os resultados serão a morte. So we need to know his ways. Então nós temos que conhecer os caminhos dele. He said, I am the way. Ele disse: eu sou o I caminho, am the truth. eu sou a verdade, I am the life. eu sou a vida. And there's few there E tem poucos that find that way. que vão achar esse caminho. And God has both raised up the Lord E Deus, que ressuscitou o Senhor, and will also raise you também up. nos ressuscitará. And in this house, He's raising us up E because nessa we know casa it. Ele está nos ressuscitando, porque nós sabemos By His Pelo own power, seu poder, not by your power. não pelo seu poder. You know those 7 mountains Sabe das 7 montanhas, that the beast sits on das quais o and inimigo senta deceives sobre ela the whole world? e engana todo mundo? Science, Ciência, religion, religião, medical, medicina, family, família, entertainment. entretenimento. These are the outlets. Essas são a escada, And on that little computer, even your ou phone melhor, a saída. has a flow Isso é o from fluir, every one of those institutions é a porta. that Satan takes over E como as instituições das quais to o inimigo deceive the whole usa world para enganar todo mundo in Revelation. em That's why revelações. he warns us, says, come out from among them Por isso que no livro de Revelações fala: saia do meio deles, so I can send you back to them para que eu possa enviá-los de volta a eles, to set them para free. libertá-los. You can't be under the power of them Você não pode estar sob o poder and deles think you'll e have achar que você tem or be able. ou ser That's capaz. why the whole world is an influence. Por isso que o mundo todo está I don't sendo wanna be influenciado. influenced. Eu não quero ser um influenciador. I don't want to be motivated. Eu não quero ser um motivador. I want to be set free. Eu quero ser liberto. I don't want to be motivated. Eu não quero ser um motivador ou ser to be a better motivado person. para ser uma pessoa I melhor. want to be a new Eu creation. quero ser uma nova I criatura. don't want to be motivated. Eu não quero ser motivado. I want to be set free. Eu quero ser liberto. That's the difference. E essa é a diferença. Anybody can influence you to anything. Qualquer pessoa pode influenciar você para there's qualquer only coisa, one. mas só tem um: Jesus. Jesus. There's only one Só tem um. doctrine. Doutrina. There's only Só one tem uma doutrina. God. Só tem um Deus. There's only one Só tem way. um caminho. There's only one Só tem church. uma igreja. All the other opinions Todas as outras opiniões that do not have the power que não têm o poder are a thief, são a robber, ladrões, and are under the influence. salteadores e são debaixo of the world. da influência do It could mundo. be Pode ser 98% 98% factual, fatos, but if there's 2% mas se in tiver it, 2% nele, God will not back it. Deus não vai He will responder. not let you be set free Deus from it. não vai deixar você ser liberto disso. There's one truth. Só tem uma verdade. And Jesus is E 100% Jesus é 100% perfect, perfeito, powerful. poderoso. There's only one throne. Só tem um trono. It's the throne of É o God. trono de Deus. And that's it. E pronto. And É that's isso. who we want to be seated in. E assim é onde nós queremos estarmos assentados. Aleluia. Know that your bodies Conheça. are the members of Christ. Não sabeis que os vossos corpos são membros de If you Cristo? take the members of Christ E tomaria então os membros and de make Cristo them a member of a harlot. e deles faria membros de uma prostituta? So here's proof of what I said about spiritual. Então aqui está provando das coisas que eu falo sobre o espírito. The harlot was on the beast, A prostituta drinking the blood estava lá of the saints. montado na besta, Saying, "I've bebendo o deceived sangue dos even santos, these ones dizendo: eu enganei até mesmo esses That called que, themselves que Christians denominam a si mesmos de cristãos, because they wanted to go their own way. They Porque eles wanted to believe their own queriam thing. fazer as suas próprias coisas, crer nas suas próprias coisas. Right? It wasn't a fleshly, a pretty woman or a handsome Não man. era uma mulher bonita, um homem bonito. The harlot É a prostituta. is the false church. É a the igreja deceived church. falsa que engana The ones aqueles that were married more
to the Babylonian system que estavam casados com o sistema babilônico, that checked in on Sunday que vão na igreja no but domingo, live their life mas vivem under the spirit of Jezebel, vivem as suas vidas inteiras debaixo do espírito de and Jezabel. they were their own gods. E eles são seus They próprios controlled deuses. their life. Eles controlam They suas controlled vidas. other people. Eles controlam outras They thought pessoas. they could help God. Eles querem ajudar a Deus. Well, the Bible A Bíblia says, diz, apart from Him, aparte-te dele. we can do nothing. A parte dele, So he says, longe dele não "You podemos wanna help fazer me? nada. Você quer me ajudar? Don't. Não. Let me help you, Deixe eu te ajudar. and just let me do E it." deixe que eu faça. He says, what? Ele fala o quê? Know that them that are joined to a harlot Não is sabeis? one body? Não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? For two, Porque os dois, saith he shall be one. diz ele, serão uma só carne. But he Mas that ele is joined que está junto to the Lord com o Senhor is one spirit. é um espírito. Flee Fuja, fornication. fugir da And every fornicação. sin that man does Todo pecado que o homem comete without the body. está fora do corpo. He's talking about what I'm talking to you today. O que eu estou falando com você hoje, Spiritual. coisas espirituais. Some people have a relationship Algumas pessoas têm um relacionamento with knowledge, com conhecimento and they become prideful e se in tornam, the flesh. orgulhosos na carne. Knowledge puffs up, E o conhecimento faz inchar, but Jesus humbles. mas o Jesus te humilha. He that commits this Todo aquele que sins comete against his own body. esse pecado contra o seu próprio corpo. What? O quê? No, not that your body Não sabeis vós que o vosso corpo is the temple é o templo of the Holy Spirit, do Espírito Santo which is in you, que está em você, which you have of God, proveniente de Deus, and you are not. e que não sois, You are not your own. e que não sois de vós mesmos. You are purchased. Você não é de você mesmo. You're bought. Você é You're comprado. paid for. Ele pagou por isso. You're a slave Você é um escravo of God. de Deus. But it's awesome. Mas isso é incrível. You are Você é who He says you are. quem você diz que Ele diz que You're você é. purchased. Você é comprado. But guess what? Mas sabe de uma coisa? You get all of Him. Você recebe tudo dele. It's called covenant. É chamado de aliança. A covenant is Uma aliança é all of you tudo de for você, all of me. tudo de mim. And all of me E tudo de mim is for you. é seu. Tudo meu é seu. Right? Isto é. The two shall become Os one. dois se tornarão uma só But we're carne. not talking about Mas nós não estamos man and a falando woman. de um homem e uma mulher, but Christ mas de Cristo and the church. e a igreja. Wow. Uau! If you're a believer, Se você é um cristão, now we're one agora somos with the one com aquele that before Him que antes was dele nothing. não existia And all nada. things E todas as were coisas created by foram Him criados por and Ele for Him, e para Ele. And now we're E with Him. agora estamos and com one Ele. with Him. Somos um com Ele. We don't even you want to really get deep? Você quer ir mais profundo? The Father, O Pai, the Son, o Filho, the o Father, Pai, the Holy o Spirit, Espírito Santo, the Son, o Filho and the bride. e a noiva. Aleluia. That's a real four-square church. Isso força aí para a igreja. These four pillars Esses 4 pilares. are what because He said it. Porque Ele disse It's isso. not blasphemy Não é blasfêmia to believe what de He crer no said. que Ele disse. It's blasphemy É blasfêmia to want to be better than Him. querer ser melhor do que But if Ele. you want to be like Him, Mas se você quer ser como Ele é, it makes Him. isso faz com que And Ele... He's the only one that can be proud. E Ele é o único que vai poder se orgulhar. It makes Him a Vai proud deixar Ele orgulhoso. Papa. Um papai orgulhoso. That's my son. Esse é meu filho. He said it to everybody. Ele disse para todos. This is my son, Este é meu filho, who I'm well a quem eu pleased. tenho prazer. And when we begin to act like E Him, quando começamos a agir and como we begin Ele, to follow quando Him, começamos a seguir and a we Ele, begin to believe quando Him, conseguimos and crer embrace e abraçar our cross, a nossa cruz, He Ele é. being glorified. Ele estará sendo glorificado. Because He knows who He is. Porque Ele sabe quem Ele é. The devil wanted to
be greater than him. Satanás queria ser maior do que ele, mais And grande he do was que ele. cast down like E ele foi lightning. expulso como um relâmpago. You want to be the greatest, Quer right? ser o maior, certo? Be like Jesus. Seja como Jesus é. You were bought. Você foi comprado. Where were you purchased? Você foi comprado Not aonde? with gold and silver. Não foi comprado com ouro e prata. You were purchased with blood. Você foi comprado com sangue. Amen. Aleluia. On the cross. Na cruz. Amen. Amém. His life. Essa vida, And the good news is, as boas novas são, we don't have to receive all of his life after we die in the flesh. nós não temos que receber a vida, ou todas as promessas dele quando nós morremos na We carne. get it right now. Nós conseguimos conquistá-las bem agora. The blood covenant. O pacto do sangue. Figure 8. O 8. Or the marriage ring. Ou o anel de casamento. Right? Certo? Never ends. Nunca finaliza. It's not broken. Não quebra. Always. Está sempre. It's eternity. É eternidade. Never ending. Nunca tem fim. Come under the power of, when we become under the power of these other things, Quando ficamos debaixo do poder de outras coisas. we can have compassion on people. Podemos sim ter compaixão We're para com as supposed to. pessoas. Sim. But when you, not on pity, Mas quando você não está entrando debaixo dessa pena. some people begin to be addicted with attention and pity and they'll never be set free. Algumas pessoas ficam acostumadas das pessoas sentirem penas delas, então elas nunca conseguem se libertar. And familiarity. E familiaridade. Oh, that's just sister, brother, so and so. Ah, mas esse é irmão de fulano ou irmão de ciclana. No, no man by the Não, flesh. não conheça nenhum homem segundo a carne. That's what happened to Jesus Por isso que aconteceu com Jesus. when he went into Galilee. Quando ele foi para Galileia. Oh, that's just Joseph's Ah, son. esse aí não é filho de José? If they would have known who he Eles was, não sabiam quem what ele he had era. inside of him, Ele deveria saber quem ele he era would have pelo que done ele tinha mighty dentro miracles dele. for that city. Se eles fizessem isso, But ele he was faria grieved milagres grandes para aquela because of their cidade. unbelief. Mas por causa And he did no mighty miracles. por causa da descrença e incredulidade deles, ele não fez milagres lá. He healed a few. Sim, ele curou He was alguns compassionate on the way out. porque ele teve compaixão, But he knew. mas ele sabia He dusted his feet and left that whole que city. ele teve que bater os seus pés, bater a poeira And dos you need to pés e start deixar believing. a cidade. Você tem que começar a crer. What's inside of your O que está neighbor? dentro do seu Look próximo. at your neighbor O que está dentro do seu próximo, and say, "Oh, olhe para o I seu know próximo e fala: who you are eu sei quem você é in the flesh, na carne, but mas wow, uau, what you have inside o of que you você tem dentro de você can change my life." pode transformar a minha vida. Amen. Uau, aleluia. Reasoning, Razões, reasoning in your mind. raciocinar But you know, na sua mente, you buscar know that person. razões. Você sabe, você conhece essa pessoa. Você sabe. Doesn't matter. Não importa. God, Deus, creator of all things, Criador de todas as coisas. and all things were made for E him todas as coisas foram feitas para and Ele by him, e por Ele. and he's capable E Ele é capaz of doing anything. de fazer qualquer And coisa. if he doesn't E do se it, Ele não fizer isso, it's not that he can't do não é it. porque Ele não pode fazer. There's a better reason why, Mas- and we need to trust him E always. sempre Ele saberá que tem um motivo melhor ou maior e nós temos que crer nisso. Philosophy, Filosofias, science, ciência, we cannot come in agreement não podemos estar em concordância with what people see com o que as pessoas or veem hear on Google. ou ouvem no Google. We cannot give counsel Não podemos dar conselho according to every de situation, acordo com cada situação, but only by the word of God. mas somente pela palavra de Deus. Or be sympathetic Ou de ser simpático, and putting the simpatizantes. power of this age. E então ficar debaixo do Or the poder statistics. dessa era, ou ficar debaixo Oh de yeah, very estatísticas. few people ever, Pouquíssimas pessoas, right? You're giving certo? power. Você dá You're poder, speaking. você está falando. Colossians 2, Colossenses 2, 1 through 10 says de 1 a 10 this. diz assim: For I would not that you know what great conflict I have for you, porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós, and for them at Laodicea. e pelos que estão em Laodiceia, For as many por quantos não
as have not seen my face in the flesh, por quantos não viram o meu rosto em carne, that their hearts, que os seus corações, que os seus corações might be comforted, sejam confortados being knit together in love, e estejam unidos no amor, unto all riches e para todas as of the riquezas full assurance, da plena certeza understanding, de entendimento, to the acknowledgement, para o reconhecimento to the knowing, the acknowledgement, do conhecimento. acknowledgement. Reconhecimento, In English, this would make sense to you. o inglês faz muito sentido, não sei para você. The act, O ato, acting of knowing, ação em saber of the mysteries dos mistérios of the kingdom, do reino of Jesus, de Jesus, of the Word of God, da palavra de Deus, of the wisdom, da sabedoria, the mysteries of God, dos mistérios de the Deus, Father and of do Christ, Pai e de Cristo and of who you are, e de quem você é, in whom are hid all the treasures em quem estão escondidos todos os tesouros of wisdom and knowledge. da sabedoria e do conhecimento. What are you looking up? O que você está olhando? What are you Googling? Você está buscando, What are you pesquisando asking AI no quê? about? No Google ou na inteligência artificial. Open your Bible. Abre a sua Bíblia. Go into prayer. Vai orar. All things Todas as coisas can be revealed to you. podem ser reveladas a você. It's your portion. É a sua porção. Because you're risking Porque você está arriscando coming under the power of other opinions entrar debaixo do poder de outras Other opiniões, doctrines. de outras doutrinas and other things. e outras coisas. And I say E eu digo this, isso. lest any man should beguile you Nenhum homem venha or entice you, te levar, persuadir, enganar, lure you, persuadir você, persuade you, iludir você, entertain you entreter você with their words, com palavras, with their lies, com as with their mentiras, promises, com promessas, with their facts, com fatos, with their own com o understanding, entendimento pessoal with their deles, religious doctrines, com as doutrinas with their religiosas, false Christ, com os falsos cristos, with their other ways, com outros caminhos que eles têm, with their gospel without the o cross, evangelho sem a cruz, with their gospel without Jesus, com o evangelho sem Jesus, a gospel without the o blood, evangelho sem o a sangue, gospel without the o power, evangelho sem a poder, gospel with o self-help, evangelho com ajudas their próprias, gospel with 7 steps, autoajuda, os 7 7 keys, passos, os 7 chaves, 7 ways 7 caminhos to this or para that. isso, para aquilo outro. There's one door, Só tem uma there's porta, one step, só tem um there's passo, one spirit, só tem um espírito, and that's it. e é isso. And it's Jesus E Christ, é Jesus Cristo. and one word. E uma palavra. Amen? Amém? So, Então, for though I be absent in the flesh, ainda que eu venha ser Absalão na carne, yet I'm with you in spirit. eu estou com você. So Paul wrote a letter to them, Let me correct, sorry. Uma correção. Ainda que eu não and Paul esteja, had the faith, ainda que eu não esteja com vocês na because he carne, know that the eu Holy estou Spirit em espírito. was personally speaking to this church. Ele estava falando para com essa igreja. Paul knew Paulo sabia. the minute O momento em que they would begin to read this letter to the church, eles começassem a ler essas cartas para a igreja, the Spirit of God would come on o it, Espírito de Deus viria sobre isso and it would come alive, e estaria just vivo. like it's coming alive Assim right now. como está se tornando vivo agora. Paul wishes he could be there to preach to them. Paulo gostaria de estar aí pessoalmente para estar pregando para eles. That's why we send these books Por isso que nós enviamos esses livros all over the world para for o mundo free. inteiro Because we gratuitamente, freely receive. porque nós recebemos gratuitamente We freely give. e nós damos And gratuitamente. God is making it more E Deus está understanding. trazendo mais entendimento. The more we have more Quanto understanding mais entendimento nós temos of who we are, de quem nós what we somos, have, de que nós and temos, what we're supposed to de do, que deveríamos estar fazendo with supostamente what we have, e ter o que nós temos. we will come under the power of nothing else. Então nós não aceitaremos estar debaixo de nenhum outro poder. Because Por quê? it's taking over the world. Porque isso está sendo levado para There's a o mundo. way Existe um caminho that seems right que to a parece man, correto para o homem, but at the end mas no fim is death. é morte.
There's only one bread. Só tem um pão, The truth of Jesus a Christ. verdade de Jesus Cristo. And the Spirit E o of the Espírito living de God Deus vivo, dwells inside que of you. habita dentro de você. And the Bible says E a Bíblia diz, in 1 John, 2 John, 1 João, 3 2 John, João, 3 João, that the Spirit que o Espírito of truth da verdade will guide you vai guiar into você all truth. em toda a verdade. And He will be your E comforter. Ele será o seu Lean upon Him. consolador. Lean not Guie, on Google, esteja sobre nele. not on the facts of Ele é o life, seu guia, não é o Google, Not on não é os fatos da vida, statistics, não são as not on estatísticas, computers, não os computadores, not on anything. nem qualquer outra Because coisa. I am the way, Porque eu sou o the caminho, truth, eu sou a and the verdade, life, eu sou a and I vida. am E inside my eu body. estou dentro do corpo. And there is a remnant. E existe um There are remanescente. messengers Nossos mensageiros that carry the que spirit of carregam o Elijah, espírito de that will Elias, confront que vão the confrontar spirit of the o age, espírito dessa that era will call down the e vão fire, trazer the fogo, fire of the Holy fogo do Spirit, Espírito and they will Santo, baptize e you vão batizar in você the Holy no Spirit Espírito and Santo fire, e fogo, and you will be e changed, você será and you will be transformado, filled e você será with the cheio glory of God, com a glória de the same Deus, glory a mesma that glória Jesus has. que Jesus recebeu. He gives it to Ele His também church. deu à sua He igreja, gives it to you, Ele deu a that você, you might para que glorify você the possa Father, glorificar o that Pai, you might walk para que on você water, possa andar em that you águas, might know para que Him, você possa and the conhecê-lo, power of His e o poder da resurrection sua ressurreição. shall dwell Isso vai habitar in you, dentro de você, and you e você shall be changed será transformado from glory de glória to glory. em glória. It is written, E está escrito, and let Him write e it que Ele vem escrever upon your sobre o heart. seu coração. It was not just for the church Isso of não foi Corinthians. apenas para a igreja de Coríntios. And what God releases E aquilo to this que Deus está generation, liberando para essa geração into this house, é para essa casa, is for the body é of para o Christ. corpo de Cristo. The truth A that verdade sets us que free. liberta-nos. Everything else Qualquer outra coisa can bind you pode te if it's manter not aprisionado authored by se the não author for and finisher escrito pelo autor e of consumador our faith. da nossa fé. And His E name o nome dele is above every other name. está acima de qualquer outro nome. And it's Jesus. E o nome dele é Emmanuel. Jesus, God Emanuel, with us. Deus conosco. What else Que mais do you need? você precisa? Aleluia. Oh, treasure. Todo o tesouro. That's Todos. why we worship Him Por isso que nós o in adoramos spirit em espírito and in truth. e em verdade. That's it. Por isso, He came on the scene. ele entra em cena And the woman at the well. com a mulher do poço. Oh, yes, Oh, this is Jacob's Sim, well. esse é o poço de Jacó. Yeah, Oh, yeah. sim, sim. And we would go here. Nós vemos, And we worship on this mountain. nós adorávamos esse And monte. worship on that mountain. Ah, naquela montanha. But Jesus says, Mas Jesus disse: but I have come mas eu vim that you might not worship over para que você não here venha me adorar lá or worship over ou me there, adorar aqui, but you might worship mas que você venha adorar in spirit em and in espírito truth. e em verdade. In other words, Em outras palavras, you become worship. você se torna You adorador. become the glory of God. Você se torna a glória You de become Deus. the truth. Você se torna a verdade. You don't go to worship. Você não vai para a Your adoração. life A sua becomes a vida living se torna um sacrifice. sacrifício vivo. And everything you E do tudo que você fizer is worship. é adoração, Because you do everything porque você faz tudo unto the Lord. para o Senhor. That's what He came. É isso que That's the ele, por isso que ele difference veio. between Essa going diferença entre ir and bringing e trazer your o sacrifice seu sacrifício to the temple para o templo and becoming e se tornar a living sacrifício sacrifice vivo and being e ser the temple of o God. templo de Deus. Aleluia. And He says, Ele disse: for thou portanto, and with the Spirit joying and beholding your order. o Espírito Santo, which verse is that? With Sorry. verse 5, the rest of verse 5. Porque ainda esteja ausente quanto ao corpo, Be steadfast ainda estou convosco em espírito, of your faith in Christ. regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Not in your ministry, Não no seu not ministério, in your money, não no seu dinheiro, not in your YouTube or your não no seu Instagram or YouTube, your Instagram TikTok. ou TikTok. Nobody likes it anymore. Nobody watches anymore. Mas se ninguém não assistir mais, e Are ninguém you going to gostar find your mais, identity in these institutions? você vai achar a sua identidade nessas Or when they're instituições? all blacked out and
built yourself up in those places. E você está construindo, vai ficar Or is it gonna bloqueado be in Christ? e vai ficar construindo a si mesmo nestes lugares? Ou você vai ser em Cristo? Then nobody can steal your joy, your peace. Ninguém pode vir, não permita ninguém roubar a sua paz, You're a sua already alegria. received. Você já Whether recebeu. people like you or hate you, Independente se as pessoas amam você You're confident. ou odeiam você. Você é seguro that they hate you que eles te odeiam because they hated him first porque eles odiaram ele primeiro and without a cause. e sem causa. And as have therefore received Jesus Christ, Como, portanto, recebeste Jesus Cristo? walk in him, Ande nele, rooted and built up in him, enraizado e edificado nele established in him. e estabelecido na fé. And we know who is he. E nós sabemos quem é ele. In the beginning was the No Word. começo era a palavra, The Word was a God. palavra era Deus, The Word was with a God. palavra estava com Deus And the Word e a palavra became flesh, se tornou carne, dwelt among us. habitou entre nós. So he's talking about the Word Então, estamos falando da and palavra the spirits. e o Espírito. That's it. E é isso. And there's what I'm trying to get to. Beware lest any man E não deixe que nenhum homem spoil you venha te enganar through philosophy, através de filosofias through opinions, e opiniões, through vanity, through vaidade, vain deceit, com vaidade, or after the traditions of ou men, segundo a tradição dos homens, or the rudiments of the segundo world, os rudimentos do mundo, and not after e Christ. não segundo Cristo. See, there's going to be many Christs. Percebe? Haverá muitos Cristos. Jesus said in the last O days, Senhor diz que nos últimos if dias, they say I'm over se here, eles falarem, or eu on estou that aqui, mountain, eu estou naquela or in montanha, this eu estou nation, nessa nação, or here or eu there, estou aqui, eu estou ali. do not listen to them. Não ouça a eles. Não ouça. Because when you see Porque me, quando você me vê, I'm going to be coming through the eu clouds, estarei vindo nas nuvens. but I'm already here in Mas eu já spirit estou aqui em espírito and in my church. e na minha igreja. But if they say Mas se eles disserem, I'm over here, eu estou aqui, but my spirit mas o meu espírito is not there, não está lá, then they are lying. então eles estão mentindo. And even the Bible E says até a Bíblia diz that these false Christs will que esses rise up falsos cristos vão se erguer, and do levantar-se lying e vão signs and fazer wonders. sinais e prodígios mentirosos, Didn't say falsos. Não they diz wouldn't have power que to do não, signs and wonders, que não teria poder para fazer sinais e prodígios, but lying mas signs and wonders. mentiras ou What is a falsos lie? sinais e prodígios. A lie Uma- is anything Falso é tudo aquilo que that is contrary é contrário to the truth. à verdade. So a lie Então, um falso doesn't just have to e be mentira não tem que ser a straight out lie. uma mentira It's leaven totalmente It's the mentira. leaven É um levedo. of Herod. É um levedo. It's the leaven É um levedo of the Pharisees. de fariseus, de Herodes. It's a little É bit um of leaven. levedo, um pouquinho de levedo. So a lie Então, uma mentira just has to be só tem que ser a little bit of um leaven pouquinho de ter um pouquinho de levedo and has even power e tenha poder to get you para levar você, to believe. para fazer você crer. Watch. Veja, A lie is just not, wow, yes. a mentira que não é assim, sim. No, that's not a man, that's a woman. Não, isso não é homem, é uma mulher. Jesus Jesus, would love for you to do that. He's so kind. Ele amaria você de toda forma. would never Ele é tão amável. send anybody to hell. Ele nunca vai mandar ninguém para o inferno. Right? And it sounds because we know how good, Certo? right? It's Nós like, sabemos que ele é bom, né? and they start believing in the Aí, church like aí, this. aí começa a acreditar em coisas como essas nas igrejas. And nobody ever repents anymore. Aí ninguém arrepende The mais. cross stops getting spoken. Aí param de falar sobre a cruz. And all these seducing Aí spirits creep todos in. esses espíritos sedutores começam people a think they're on entrar their way to heaven. na igreja e as pessoas acham que estou And indo para o there's a céu. way that seems De right. um caminho que parece ser But in correto, the end is death. mas no fim leva à That- morte. Wouldn't that be horrible? Não seria horrível Your isso? whole life. Você viveu uma vida inteira Living, vivendo, thinking. pensando You've arrived que and, você conseguiu ir You're até o fim, saved, que você está salvo. and then E então, suddenly de die repente morre, and hear the Lord e say, aí o Senhor fala para você: depart from me. aparta-te de mim, I never knew eu you. nunca te conheci. You who work iniquity. Você que comete iniquidade, You who você allowed the devil to deceive you permitiu Satanás te enganar because of your own belly, porque por causa do seu próprio ventre, your own a God, sua própria barriga, your own os idols, seus próprios ídolos, your own ways. seus próprios caminhos. See, when he says, I never knew you, Quando ele fala eu nunca te conheci, that's, when you know somebody in the quando você Bible, conhece alguém na Bíblia, Adam Adão knew Eve, conheceu Eva, right?
certo? Abraham Abraão knew Sarah. conheceu Sara. They were one. Eles eram um. It's not like God doesn't know every Não human é being. que Deus não conhece nenhum ser humano. It's like you were a fornicator É with como religion, que você estava se fornicando com religião and you e allowed permitindo yourself to follow lies. a si mesmo de cair em mentiras. That's why it's important. Por isso que é importante Not just to be não apenas have pity on people, ter opiniões de pessoas, but to preach mas de pregar the real gospel. o evangelho verdadeiro. God is fully love, Deus é 100% amor, but he doesn't play games. mas ele não brinca. And without him, E sem ele, we shall perish. nós perecemos. No man Nenhum can homem get to the Father, pode vir para o but through Pai Jesus Christ. se não for por Jesus Cristo. And the Bible E a Bíblia says diz that many que muitos shall come, virão and broad is the way to destruction. There's going to e be all kinds of largo é o doors, caminho para but a only one perdição. door Mas apenas uma porta leads to eternal life. guia, apenas uma porta guia para a vida And there's eterna. not one good, E não tem um bom sequer, but the Father mas o Pai in heaven. nos céus, que está nos céus. And you know, E sabe the crazy thing about that? algo louco sobre He isso? said that to the Ele disse isso Pharisees para os fariseus, because they porque were eles not believing eles that he and the Father were one. eles não criam que ele e o Pai eram um, Because you know he was good. porque ele sabia que ele era bom, But they came and saying, mas eles vieram they dizendo, tried to manipulate him. tentaram manipular They ele, tried to get him prideful. tentaram They tried to encher bring ele that de orgulho Jezebel e tentar abrir flattery espaço on him. para que o fermento de Jezabel Oh Lord, entrasse nele. how do we get Senhor, eternal life? como nós teremos a vida We eterna? know Nós sabemos that you are good, que você é bom and all these e things, que they were todas trying to essas flatter him. coisas estavam tentando encher ele de orgulho. And then he asked them this E ele question. fez uma pergunta para eles: Why por que you call me good? você me chama de bom? See, nobody ever heard this before, right? Ninguém nunca God's ouviu telling isso. you this today O for the Senhor first time. está te falando isso pela primeira It's vez never hoje. been released. Para você nunca ser, Why isso nunca foi liberado. you call me Por que good você me chama de bom and you don't believe e me? você não crer em mim? Because you know, Porque we know, nós sabemos there's only one que só tem um good, the que é Father. bom, o Pai. See, he wasn't saying he wasn't Ele não good. estava dizendo que ele não era bom. He was turning their flattery Ele estava virando e tornando essa on mentira them. e esse engano and saying to pra, them, neles mesmos e why dizendo are para you calling eles: me por que good? você está me chamando de And bom? when I tell E you, quando eu te falo I'm God, que eu sou and Deus I'm the way, e que eu sou o caminho, because you know, porque você it's sabe, written in your law está of escrito Moses, na sua lei de you Moisés, know, você sabe. that's why you have to yearly sacrifice. Por There's isso nobody que vocês good têm que todo that's ano been born in the santificar, world. porque nenhum homem que nasceu he's like, no mundo é santo, é bom. You've just Então você spoken está dizendo agora that I'm good, que eu sou bom, but there's only one mas só good, tem um que é bom, and it's the Father. e é o Pai. So why are you trying to Então separate você me está tentando with your me words, dizer isso com your palavras, snakes, suas your thieves, víboras, and your robbers. mentirosos, That's what he was salteadores. É isso que ele estava dizendo. And he says, why you call Ele me fala: por good? que você me chama de bom? There's only one Você só good. tem um que é bom. So he's like, you hypocrites. Então ele chama eles de hipócritas, seus hipócritas. You're pretending, Você you're trying to pretende, catch me finge, up, tentando me pegar and you're calling me a e blasphemer me out of chama, one side of your você, mouth. uma parte da sua boca você me But chama out de of the other, blasfemo e na outra, Satan, Satanás, you're trying to flatter me você está tentando me encher de with the spirit orgulho of Jezebel. com esse espírito de Jezabel. Get behind me, Peter. Aparte de mim, You're trying to Pedro. flatter me. Você está tentando Oh, don't go to me, the cross. me encher de We need orgulho. you. Oh, não vai para a cruz. Oh, you're Precisamos so good. de você. Ah, você é Come tão on, bom. slip up. Ei, não And escorregue, come under the power não se escorregue e caia debaixo of the e fique Jezebel debaixo spirit. do espírito de Jezabel. Receiving that flattery with Ei, your flesh. não deixe esse orgulho encher a sua carne. Rabbi, Ei, Rabbi, Rabi, oh, pastor. Oh, they love Oh, eles amam to be called ser chamado pastor de pastor in the marketplace. nos lugares, nos mercados. They love Eles amam to have big de seats ter assentos grandes on the pulpit. nos púlpitos. They love, Eles amam, right? certo? But that's not the spirit Mas of God. isso não é o Espírito de Deus. Why? Por quê?
you call me você good. me chama de bom. When you know in your word there's only one Que good. você sabe que só tem In um que é other bom. words, Em outras if palavras, you know I'm good, se você soubesse you've never de seen me fato lie, que eu sou you've bom, never que seen você me nunca me viu sin, mentindo, você why nunca me don't viu you believe pecando, what I então por que say? você não crê naquilo que eu digo? Because your father Porque o seu pai is the devil. é o Satanás. And just like you, E your fathers killed assim the prophets como o before seu pai me, matou os profetas antes de mim, you will kill me too. vocês também me matarão. Beware. Vigia, vigia. For in him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Verse 9. Porque nele habita toda a plenitude do Deus And Pai. you E em ti are complete. você é That's completo. the number 7. Esse é o 7 número 7 churches. de 7 You igrejas. are complete. Você é completo In him. nele. Start believing it. Para de crer em outras coisas. Which is the head Ele é a of cabeça all principalities de todos os principados and powers. e poderes. Right? Certo? We don't fight against flesh Nós and não blood, lutamos contra carne e sangue, but of spirits, mas contra espíritos, and principalities, principados and high places. em lugares altos. That's where we fight. É That's neste who we lugar fight. que nós lutamos. Contra estes nós We cannot lutamos. be a respecter of our past Não podemos ficar sendo espectadores ou olhando o nosso passado. and have power for now. E agora ter poder There is no but. não tem mas. But you know, Mas você that's sabe. so and so. Mas isso, aquilo. But you know what happened to them when they were younger. Mas você sabe o que aconteceu com eles quando eles eram mais But- jovens? Mas You know você sabe. their father. Você conhece o pai deles? No. Não. You can say but. Você pode dizer mas. It doesn't matter. Não importa. Do you know who their father is Você now? sabe quem o pai deles é agora? The Lord O Senhor is my shepherd. é o meu pastor. I shall not want. E nada me faltará. So what ends up happening Então o que vai acontecer no final? is they start to live in their past, Eles começam a viver no passado deles. of other testimonies, Ou dos testemunhos of other antigos. words, De outras palavras. of their failures, De suas quedas. of their sickness. De suas Their doenças. identity is not A who he sua said they are. identidade não é quem eles dizem que você é. Generational strongholds, Potestades de gerações. statistics. Estatísticas. I'm not a statistic. Eu não sou uma And if estatística. you want to be a Se statistic, você quer estatísticas, you're in the 20%. você está nos 20%. Broad is the way to destruction, Mas grande é o caminho para a perdição. Largo é o but caminho. narrow is the way Mas curto é o where few caminho. there find it. Onde poucos vão achá-lo. You've already beat Você all the odds. já venceu todos os outros. Wow. Uau! You're in the 2. Você está nos 2%. Live like it Então now. vive como isso Let them agora. have their statistics. Não fique God made deixa one eles statistic, terem as and you estatísticas. already beat. Você está, You already are. você já é, You already have victory. você já é vitorioso. Pick up your cross. Pegue a sua If cruz. you want to be his disciple, Você quer ser meus discípulos? pick up Pegue your a cross sua cruz and follow him. e siga-o. And you beat E você então all the vai statistics vencer todas as estatísticas e derrubar todas as estatísticas do Google e que eles querem jogar sobre você. that needs to put a smile on your face. Isso deveria deixar você That feliz. should Isso make you believe. deveria fazer você crer. Aleluia. Hallelujah. You better believe É hallelujah. melhor você crer nesse aleluia. Our prayers, if not, Senão, our prayers become begging, nossas orações vão ser de pedir, esmolar-se not thankfulness. e não de gratidão. We see our situation Vemos a nossa situação and we become self-centered. e ficamos centrados em nós mesmos. And that steals the kingdom of God from Isso us. rouba o reino de Deus de nós. We begin Começamos então to believe the facts of a life crer nos fatos da vida instead of the word of God. ao invés da palavra de Deus. This is how seducing spirits have taken over the church. É assim que os espíritos sedutores têm tomado a igreja. God calls it mixture. Deus chama isso de mistura.
Why do you think Por que você acha ministries end up having que os no more ministros, manifestations no fim, and no more power? começam a perder as manifestações e o poder? It's not because Jesus lost his power. Não é porque Jesus parou de agir We're com coming poder, under the power mas é porque estamos entrando debaixo de poder, of lies, de mentiras, of facts, de of fatos, statistics, de estatísticas, of the wisdom of man, da sabedoria do homem, of doctors, de doutrinas, of scientists, de médicos, de medicina, and making the word of God e fazendo com que a palavra de of no Deus effect anymore in fique your life. agora sem efeito na sua vida. That's why I said, come out Por isso from que them. estão dizendo, saia do meio deles. And because E por quê? they don't know people personally, Eles não conhecem as pessoas pessoalmente, they just become standing on the word. eles têm que se posicionar na palavra. Always have compassion, Sempre ter compaixão, but not tolerance. mas não There's a tolerância. difference. Existe uma diferença em compaixão e tolerância. Eating at two tables. Comer em duas mesas. Not with, let's go to Revelation 2, 20 through 22. Vamos ler Revelações 2, 20 a 22. Jesus said, Jesus disse: notwithstanding, I have a few things against you, because you suffer the woman Jezebel, the caller herself a prophet, to teach and seduce my servants to commit fornication, eat things sacrificed unto other idols. And I gave her time to repent of her fornications, and she repented not. I will cast her in a sick bed, and those that commit adultery with her in great tribulation, unless they repent of their deeds. Porém, Read eu it all. tenho uma poucas coisas contra vós, porque tolerastes aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu lhes dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. E eis que vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela, e em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam dos seus atos. And we know Nós sabemos that the woman Jezebel is dead in the flesh. que a mulher, a Jezabel, We know the word of God never dies. ela morreu, essa mulher morreu, And it's for mas eternity. a palavra de Deus nunca morre, So e ela é por toda a He's not eternidade. talking about a fleshly A palavra fornication, não está referindo a Just uma like- fornicação no natural, na carne. like I was talking to you all Como earlier. eu estava falando mais cedo. It's about eating Está referindo a comer, from a table, comer de uma mesa. right? It's spiritual. É algo espiritual. Fornication, Fornicação, leaven, bread, the fermento, leaven of Herod, the leaven pão, of the fermento Pharisees, de Herodes, fariseus, the doctrines of devils. doutrinas de demônios. Talking about your spiritual Está falando de diet. a sua dieta espiritual. Must have faith, hope, and love in Tem que it. ter fé, Or alegria, it comes from the second amor, heaven, senão vai vir do segundo os céus. and then you'll be deceived. Aí você vai ser enganado. These people, places, and things Essas pessoas, coisas e lugares will become idols. se tornarão ídolos. Everything will revolve around Tudo que vier ao redor, your trauma, seu trauma, your betrayal, suas traições, your torment, seu tormento, your past, seu passado, your situation. sua situação. And now you can no longer see. E agora você já não consegue mais ver. And that's where we become Por isso que nós nos tornamos a self-help church uma igreja que ajuda a si mesmo, instead of a church ao invés de ser uma igreja with power. com poder. We can no longer minister to others because we need ministry constantly ourselves. Aí já não conseguimos ministrar para ninguém, porque agora nós precisamos de conselho e ministração. How can you give something you don't have? Como você pode dar algo que você não tem? So you get pity. Aí você agora fica Yeah, I've been there too. nesse That's good to estado, let them know, com but pena. Eu também já estive aí. you have to have the second part. Ei, você não But tem the que agora Lord entrar nessa festa set de me coitadinhos, mas que o Senhor liberta. Not misery seeks company, E não buscar essas companhias e sentir-se miseráveis, but freedom mas liberdade. sets the captive free. A liberdade, o Espírito liberta os cativos.
Instead, we try to look at people Ao invés de olhar para as pessoas who have gone through the same things and actually give support, que estão buscando a mesma coisa e dar suporte para elas, that becomes pity. isso é estar nessa festa That de becomes coitadinhos, negative agreement. é de estar em concordância negativa. And Satan just sits back and laughs. Aí Satanás vai sentar e rir apenas. But we put on Mas Christ. nós vestimos de Cristo. This is why Paul Por isso que Paulo said, disse: I choose to know eu nothing. escolho a não conhecer nada. But what? Mas o que? Everybody can stand up. Você I'm going pode to close with colocar this last passage. De pé, vamos fechar com essa última passagem. 1 Corinthians 2, 1 Coríntios 2, 1 through 9. de 1 a 9. And I, E eu, brethren, irmãos, when I came to you, quando eu fui até vós, came not with excellency of speech, não fui com excelência de discurso ou sabedoria, or the wisdom, ou declaring unto you the testimony of God. declarando-vos o testemunho de Deus. I didn't come to you with man's wisdom. Eu não vim com a sabedoria humana. I didn't come to you with what I Googled on the Eu internet. não venho com você com aquilo que eu busquei na I internet. didn't come to you what my mother instilled in me. Eu não venho com aquilo que a minha mãe me ensinou. I'm coming to you Eu sou vindo a você in the power no poder and demonstration e demonstração of the gospel do Evangelho of Jesus de Christ. Jesus Cristo. For I am, Porque quem eu sou, and if Paul was, we should be too. quem Paulo é, nós deveríamos ser também. I am determined Porque eu determino, to know, eu determinei, decidi not to know anything não saber coisa alguma among you, entre vós, save only Jesus senão Christ a Jesus Cristo and Him crucified. e este crucificado. Aleluia. Uau. Because when you know Him, Porque quando você conhece a Ele, you'll know all things. você conhecerá todas as You coisas. can't know things Você não pode conhecer todas as around coisas him, ao redor dele, under Him, sobre ele, right? certo? When you know Him, Mas quando você conhece ele, you'll know everything. você conhecerá todas as coisas. So we start Então nós começamos at the cross. na cruz. Aleluia. and Him crucified. E nele crucificado. And I was with you in weakness, E eu estava convosco em fraqueza and in fear, e em temor and much trembling. e em grande tremor. That was the fear of the Lord, not Isso the fear of the devil, era o not the temor fear, do Senhor, não in other words, medo de the Satanás, fear of God. mas o temor. I'm not going to say do Senhor. nothing Eu não vou except what dizer is nada true. a não ser What I know a verdade, comes from Him. o que eu conheço do que Because vem I fear dele, the Lord. porque eu temo o Senhor. Paul has nothing to say, Paulo não tinha nada a dizer, but Christ, mas Cristo, the inspiration, a inspiração out of your belly shall flow do rivers seu of ventre living water, fluirão rios de águas vivas, living oracles, oráculos living vivos, epistles, epístolas vivas, the church of Jesus a igreja de Jesus Cristo. If it's not the knowledge of Se Jesus, não é o if it's not by conhecimento the Holy de Jesus Spirit, Cristo, não é pelo Espírito de Deus, don't say nothing. não fala nada. If it doesn't come from Se Him, não vem dele and you don't know that e it's você true, não sabe se é verdade, zip it up feche a boca. under the fear of the Lord. E debaixo do temor do Woe Senhor, to you, ai de vós, you become a stumbling block. você se torna uma pedra Woe to de you. tropeço, ai de You vós, shut down the kingdom você of fecha God o reino de Deus, because you think it's good. porque você acha que é bom. Nothing's good Nada é bom that comes against this word of que God. vem contra a palavra And dele. Jesus E Jesus, was o good que é bom, because He was God. porque ele era Deus. And you cannot separate the Word, E você não pode separar a the palavra, Spirit, and o the Father. Espírito e o Pai. John the Baptist came to bear witness. João Batista veio Of the dar light. testemunho da luz. John was not that light. João não era a luz, He bore witness of the ele light. deu testemunho da luz. And the light came. E a luz veio. And then the light said, E a luz disse: Now agora you are você the é light a of the luz world. do mundo. Aleluia. Aleluia. And here it is. E aqui vem. And my speech, verse 4, and my preaching E o meu discurso was not in e a minha enticing pregação não estava em palavras words of man's wisdom. persuasivas de sabedoria I humana. wasn't trying to draw you to me Eu não estava tentando atrair você para mim, or to my revelations ou of para the minhas devil revelações or Nephilim de Satanás, or ou giants gigantes, or all these ou conspiracy todas theories essas conspirações, or the Shemitah ou
or the con man's ou this one and that essas one, outras coisas, doutrinas, or this next new book, ou esses novos livros, or this next new revelation Ou that's not even lined up with the essas truth. revelações que não estão alinhadas com a The verdade, Shmika, Pika, como esses nomes, Abracazikra. esses nomes, It's the cross. é a cruz. Not trying to sell myself. Não tentando vender a si mesmo, Courtrooms of heaven. mas another word for that. I'll tell you this one thing. Eu te falo essa uma coisa. When he died and Quando said ele- it was finished, Quando ele morreu e disse que tinha concluído, the finalizado, courtroom was over. já estava If abrindo. you receive Se him, você receber ele, not guilty. você não é mais You keep going acusado. up to the courtroom Você, trying to você set não é your mais family acusado. free, try to do Você, this, try to às vezes, learn more, tentamos voltar try to sell de your novo books. para a corte, You snake, mas you ele robber, disse, você que é you shall ladrão, be exposed você by que é the Spirit of salteador, the living você God, vai ser and exposto everyone pelo that Espírito de comes Deus, any other e qualquer way um que is a vier de hireling, qualquer outra forma is a thief é and a ladrão robber. e salteador. And when the wolf comes, E quando you don't know vier how to set people free. You run Quando vier because you're a coward. quando vier os lobo, você vai correr porque você não sabe como But libertar Paul os said, I don't cativos. come with the Mas wisdom of Paulo man, fala, não venho com sabedoria humana, but in power mas com poder and e demonstration demonstração of the Spirit do of God. Espírito de Deus, That your faith para que a sua fé should not stand não se dependa under the power sobre o poder of the wisdom of man, da sabedoria do homem, but in the power of God. mas no poder de Deus, One God, Deus, not the little gods não of this world. Deus com a letra minúscula I speak deste mundo, mas eu wisdom falo, among you falamos de sabedoria that are perfect. que são perfeitas, Yet, porém not the wisdom of the não a world, sabedoria deste mundo, nor the princes of nem the world, dos príncipes deste mundo, nor of this world that come to nothing. que são reduzidos a nada, But I speak mas eu vos falo the wisdom of a God sabedoria de Deus in the mystery, em um mistério, even the hidden wisdom mesmo a sabedoria escondida, which God a ordained qual Deus ordenou before the world antes do mundo unto our glory. para nossa If we glória. can grab a hold of Se this nós today, conseguimos absorver isso you'll hoje, be unstoppable. você vai ser imparável. He said, which none Ele of the fala- princes of this world knew. Qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, If they had known, porque se eles conhecessem, they would have never crucified eles não Jesus. teriam crucificado, nunca teriam crucificado But it Jesus. is written, Mas está escrito: eye has not seen, olhos não viram, ear has not nem heard, ouvidos ouviram, neither has it entered tampouco entrou into the no heart coração of do man homem the things as coisas that God que Deus has prepared preparou for those para aqueles that love que Him. o amam. Do you love Him? Você ama Ele? Amen. Amém? We'll start acting like Vamos it. começar a agir Start looking dessa like forma, aparentar-se então it. dessa Start forma. believing it. Para de crer. Because love is not words. O amor não são palavras, It's action. é ação, It's choices. é escolha, It's believing. é crer. And whatsoever a man believes, E aquilo que o homem crer, the Bible says, so shall he be. a Bíblia diz que assim ele So será. let's believe on him. Então vamos crer nele Let's lift him up. e vamos When exaltá-lo. Christ be lifted Vamos up, exaltá-lo como Cristo we'll foi draw the whole erguido. world unto him. E o mundo Because he foi was lifted on atraído the cross. a ele porque ele foi erguido na cruz. Yes, yes. If you love him, Se você o come ama, down and worship venha e him. o adore. Venha e o Worship him adore. like you Se love você him. o ama, Worship him like adore, you believe him. adore-o. Worship him like Adore-o. he is. Yes. He has the victory. Ele Come deu and a worship vitória, him. ele tem a vitória. Venha e o Worship adore. him today. Venha e o adore. We don't have to moan and we want to worship him in Queremos spirit and adorá-lo in truth. em espírito e em verdade. What can you receive when you come up here and obey him? Quando When the você Holy vier aqui, Spirit's asking you to come worship him, don't stay in your seats. Obedeça, Come obedeça and do o Espírito it. Santo. Se ele está falando para você, venha à frente, venha à What frente can he do? e o adore. Come on, let's go worship him. Yes, venha, adore-o. Yes.
o vitória. Not in the world. Nós Not in science. não Not in confiamos philosophy. na ciência, But nem in no Christ. mundo, nem na ciência, mas em Cristo. Hallelujah. Yes, aleluia. Mostrou o caminho e nós caminharemos nele. Yes. Você nos mostrou o caminho e nós caminharemos nele. Você nos mostrou o caminho e nós caminharemos nele. Você nos mostrou o caminho e nós caminharemos nele. Você nos mostrou o caminho e nós caminharemos nele. Você nos mostrou o caminho e nós caminharemos nele. Você nos mostrou o caminho e nós caminharemos nele. Você nos mostrou o caminho e nós caminharemos nele. Onde mais irei, se só tu tens o caminho de vida eterna? Onde mais irei, se só tu tens o caminho de vida eterna? Onde mais irei, se só tu tens o caminho de vida eterna? Onde mais irei, se só tu tens o caminho de vida eterna?